Vasco prepara anúncio. Thiago Mendes pronto para assinar um contrato com o Vasco da Gama. Felipe Coutinho preocupa porque o Aston Villa ainda não liberou a rescisão de contrato do jogador. Além dessas, muitas outras informações. Tem também a situação envolvendo o lateral direito Mike, que hoje pertence ao Palmeiras, mas tem o seu contrato se encerrando no final da temporada e é um alvo do Vasco da Gama. E se Mike do Palmeiras é um alvo do Vasco, Puma Rodrigues do Vasco é um alvo do Palmeiras. Será que essa troca entre clubes vai acontecer? Eu vou trazer tudo isso para você aqui agora nesse Acorda Vascão, que chega para você, amigo vascaíno, na manhã desta quinta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas olha, amigo vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, né, você amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela, e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você este Acorda Vascão, falando sobre uma informação, né, bem chata, inclusive, porque ontem, depois de tanto tempo longe de São Januário, o Vasco voltou a entrar em campo, né, não ainda com o time principal, entretanto com a equipe sub-20, numa partida válida pela 16ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Vasco, entretanto, perdeu o jogo pelo placar de 2-1. A partida, né, iniciou aí logo com o Palmeiras partindo para cima, de fato, abrindo o placar, inclusive fazendo 2-0 ainda na primeira etapa. O Vasco, aos 34 minutos do segundo tempo, consegue aí diminuir essa vantagem, fazendo um gol com o volante Elder, que é talvez um dos grandes nomes, inclusive na minha opinião, desse sub-20, marcando um belo gol em uma cobrança de falta direta. Entretanto, apesar do gol, apesar da pressão final que o Vasco fez na partida, a equipe palmeirense venceu o Vasco dentro de São Januário. Infelizmente, amigo vascaíno, com este resultado aí, né, com a derrota do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vasco ele vive uma situação aí bem tensa olhando para a tabela de classificação. O Vasco neste momento é o 10º colocado e é importante lembrar que apenas os 8 primeiros colocados se classificam para a fase final. O Vasco tem 23 e vê o América Mineiro na 8ª colocação com 24 pontos. Ambas as equipes já jogaram nesta rodada, então o Vasco tem mais apenas 3 rodadas, a 17ª, a 18ª e a 19ª, para conseguir terminar, né, melhor dizendo, esta primeira fase entre os 8 primeiros colocados. Para quem acompanhou o jogo de ontem, vai saber muito bem do que eu estou falando. O Vasco da Gama é uma equipe que apresenta muito pouco diante daquilo que hoje é o Sub-20 do Vasco. O Sub-20 do Vasco é uma equipe muito boa, é uma equipe assim, olhando no papel, sem dúvida nenhuma, uma das principais do futebol brasileiro. Estamos falando de um time que ontem entrou em campo com o atacante Diego Minetti, que é um jogador do Sub-17, mas que é uma grande promessa da base do Brasil, jogador de seleção brasileira. Estamos falando, né, de jogadores como Lucas Zucarello, que é um jogador que o Barcelona está tentando tirar aqui do Vasco da Gama. Estamos falando de um Elder, que é um baita jogador, volante que foi um dos grandes destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, assim, nitidamente, meu amigo torcedor vascaíno, a situação é exatamente essa. O Vasco hoje entrega no Sub-20 muito menos daquilo que poderia e deveria entregar. O trabalho do Matheus Curopos à frente desse Sub-20 do Vasco da Gama é um trabalho muito limitado. Precisa mostrar
mais. A verdade é essa. O Vasco, volto a repetir, mostra muito pouco diante da qualidade que tem esse elenco. Estamos falando, volto a repetir, de um Elder, que é um grande jogador, de um Lucas Zucarello, que é um grande jogador, de um Diego Minetti, que é um grande jogador, de um Léo Jacó, que é o atacante, que é um baita centroavante, de um Felipe Gabriel, que é goleiro de seleção brasileira titular, de Andrei Fernandes, que é camisa 10 do Sub-17 do Vasco, jogador de seleção brasileira titular Sub-17. Então, meu amigo, se tem um elenco bom e a coisa não tá andando, é porque talvez o problema não seja do grupo em si, mas seja de quem comanda ele. Deixe a sua opinião nos comentários, eu não tenho problema nenhum de falar, não tenho rabo preso com ninguém, as minhas críticas vão ser sempre direcionadas sim, quando eu vejo que tem alguma coisa que não tá legal. Diretor, hoje, né, o diretor técnico Felipe foi o responsável pela entrada de Matheus Kuropis no Sub-20. Matheus Kuropis era o antigo auxiliar técnico do Felipe no Bangu, no Confiança, no Volta Redonda. Então assim, Matheus Kuropis ele vem ao Vasco por um mérito, talvez, mas por uma influência do Felipe, por já ter trabalhado com ele. O Cássio Barros, no 17, veio da mesma forma, mas está dando certo, e que bom. Está demonstrando muita competência. Mas talvez o Matheus Kuropis já tenha chegado ao limite do seu trabalho. Ontem, mais uma partida muito ruim de um time, de um elenco com qualidade para mostrar muito mais. Mas deixa aí a sua opinião, né, nos comentários. E olha, amigo vascaíno, antes de entrar no assunto, né, sobre Felipe Coutinho, porque tem informações importantes para trazer aqui a você neste Acorda Vascão. Ontem, cara, sabe quem falou depois de muito tempo? Dimitri Payet. Dimitri Payet ontem se manifestou através de suas redes sociais e pela primeira vez falou após a saída, né, do Vasco da Gama, e ele se despediu do Vasco através de suas redes e é claro, né, como não poderia ser diferente, eu venho aqui nesse Acorda Vascão trazer a vocês as palavras de Dimitri Payet diante dessa saída do camisa 10 francês. Ele se despede falando assim, olha, abre aspas: eu passei a vida inteira ouvindo falarem da cidade maravilhosa. E o que eu nunca poderia imaginar é que um dia eu faria parte dela e ela de mim. Quero agradecer ao Vasco e à sua torcida maravilhosa, a todos do clube que foram meus companheiros de todas as horas e aos jogadores com quem compartilhei momentos que ficarão para sempre. Quero agradecer por todo apoio, por todo amor, por toda a energia do Rio. Este não é um adeus, é um até breve. A cidade que tem um Cristo de braços abertos está sempre pronta para receber de volta. E eu sinto que minha alma agora também é carioca. Aqui é Vasco, Dimitri. Então, chato, né, cara? Assim, ao meu ver é chato porque esse casamento entre Vasco e Dimitri Payet nitidamente terminou de uma forma em que não era para terminar. Não era como o vascaíno queria, não era como talvez o próprio camisa 10 francês também quisesse, mas aconteceu e eu, Lucas, aqui, como responsável pelo canal, como representante da torcida, só me resta desejar sorte ao Dimitri Payet aí no restante da sua vida. Mas enquanto o francês deu adeus, né? Tem um jogador aqui, meu amigo, que não deu adeus, não quer dar adeus, quer ficar, mas não está com a sua situação resolvida, né? Que é o caso de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho vive a expectativa de rescindir o seu contrato com o Aston Villa de forma amigável, né? Coutinho tem um contrato com o clube inglês até o meio do ano que vem. Ele ainda não pode assinar um pré-contrato com nenhum clube, pois é somente 6 meses antes. O Felipe Coutinho, neste momento, por incrível que pareça, não é mais um jogador do Vasco. Hoje, o Felipe Coutinho é um jogador do Aston Villa. O Coutinho tinha um contrato com o Vasco até o último dia 30 de junho. E pelo fato de ter os seus direitos econômicos ligados ao Aston Villa, como seu contrato por empréstimo com o Vasco se encerrou, hoje ele é um jogador novamente do Aston Villa. O contrato dele hoje está ligado ao clube inglês, né? Tanto que o Felipe Coutinho, neste momento, não pode aparecer em nenhuma imagem na Vasco TV, nas páginas, né, oficiais de rede do Vasco da Gama, nada. O Felipe Coutinho não pode ter envolvimento nenhum com o Vasco, porque hoje ele pertence ao Aston Villa. Qual é a situação? O Vasco ele tem como grande prioridade uma assinatura em definitivo com o Coutinho. Esse é o desejo do Vasco. Assinar um contrato com o Coutinho até o final do ano que vem, ou até o meio do ano que vem. E caso vier a ser um contrato até o meio do ano que vem, colocar metas contratuais de renovação até o final do ano, para ele ficar toda a temporada. E se for um contrato até o final do ano que vem, metas também de renovação por mais um ano até o final de 2027. Este é o objetivo do Vasco e é o objetivo do Coutinho.
mas não está saindo. Por quê? Porque hoje tem um grande entrave nessas tratativas de rescisão de contrato do Coutinho com o Aston Villa. Para o Coutinho assinar em definitivo com o Vasco, ele precisa rescindir o seu contrato com o clube inglês. O clube inglês quer uma rescisão, o Coutinho quer uma rescisão. Mas hoje a situação é, o Aston Villa tem uma dívida com o Philippe Coutinho na casa de 4 milhões de euros. 25 milhões e 575 mil reais. Um valor altíssimo que é referente a luvas e bonificações que o clube inglês não pagou ao atleta. Essa informação foi dada ontem pelo pessoal do Na Torcida Vascaína. Vale ressaltar que o Coutinho, para fechar com o Vasco, aceitou reduzir o seu salário, né? O Coutinho tinha no Aston Villa um salário que girava mensalmente em torno de 3 milhões e meio de reais. O Coutinho aceitou ser emprestado para o Vasco, recebendo um salário de 1 milhão e meio e deixando, né, esses 2 milhões de reais para lá, ou seja, realmente abrindo mão de dinheiro. E o Coutinho está disposto, com essa rescisão de contrato com a Aston Villa, também a abrir mão de uma grana. Porque, automaticamente, a partir do momento que o Coutinho não vai receber durante esses próximos 1 ano de contrato que ele tem com a Aston Villa, ele está abrindo mão de um valor. Mas, mesmo assim, hoje, o clube inglês vem dificultando esse desfecho nas negociações diante dessas dívidas. As negociações seguem em curso, enquanto elas não se concretizam. Philippe Coutinho não é um jogador do Vasco, ele continua treinando no CT com a permissão do Aston Villa, mas essa dificuldade para uma rescisão de contrato, né? Preocupa, cara. Preocupa porque já, cara, dia 12, sábado que vem, o Vasco tem um jogo aí, sem ser nesse sábado próximo, contra a equipe do Botafogo dentro do Mané Garrincha. Dia 15 tem Vasco e Independente da Vale pela Sul-Americana. Então, assim, como vai ficar a situação? Vai ficar até lá? Vai postergar até lá essa rescisão de contrato? Tenso, cara. Tenso, me preocupa, mas o vascaíno e, é claro, a diretoria também espera que dê tudo certo. Em último caso, se essa rescisão não sair nessa janela, o Vasco da Gama vai tentar ampliar o seu vínculo de empréstimo até o final do ano. Show? Deixa aí também, é claro, a sua opinião nos comentários sobre a situação do camisa 11, que virará camisa 10, Philippe Coutinho. Bom, amigo vascaíno, eu venho aqui rapidinho só para dar um recado importantíssimo a você, tá? É o seguinte, o canal de cortes está mais do que nunca de volta, tá? O Bastidores do Gigante Vasco. É um canal de cortes onde partes dos vídeos postados aqui no canal do Gigante Vasco vão diretamente para lá, né? Assuntos mais rápidos, mais curtos e bem diretos. Por exemplo, a renovação do Léo Jardim está cortada aqui, o Lloyd Augusto liberado, todos os assuntos, meu amigo, tá tudo aqui que foi comentado nos últimos vídeos, cortado para você que está na sua correria. Mas também é um canal de entrevistas coletivas, corte das entrevistas coletivas, pós-jogos exclusivos aqui no canal. Tem muita coisa para você no canal Bastidores do Gigante Vasco. É um canal exclusivo aí para você, né, que tá na sua correria do dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, às vezes não tem tempo para ver um vídeo de 20, 15 minutos e quer ir naquele assunto fixo, aí você vai lá no canal Bastidores do Gigante Vasco, vê o assunto que você quer saber rapidinho, clicou, apertou, viu e volta para o seu compromisso. Então, o que eu vou pedir? Você correr lá, se inscrever, faltam um pouquinho as pessoas para a gente chegar aos 1.000 inscritos e eu conto muito com você. Link aqui na descrição, no comentário fixado. Vambora também fazer de um canal do Gigante Vasco, Bastidores do Gigante Vasco, algo cada vez maior aqui dentro da plataforma. Agora, fiquem aí, é claro, com o restante do vídeo. Bom, amigo vascaíno, vambora então para o segundo e último bloco deste Acorda Vascão, né? A começar aqui, primeiramente, falando sobre a situação do volante Thiago Mendes. Amigo vascaíno, volante de 33 anos de idade, que brilhou no futebol francês vestindo a camisa do Lille e também do Lyon. Está por detalhes, ou aliás, está por um detalhe de ser o mais novo reforço do Vasco da Gama. O Vasco já tem praticamente tudo preparado para anunciar o jogador, né? Inclusive, entre Vasco e o volante, está praticamente tudo certo. De acordo com informações do canal Atenção Vascaínos, todos os detalhes, como a questão salarial e o tempo de contrato, já foram aceitos por ambas as partes. Thiago Mendes vai receber um salário no Vasco na casa de 1 milhão de reais. É a pedida que ele fez ao Cruz Maltino e o Vasco aceitou. Thiago Mendes chegou a fazer até algumas pedidas maiores a outros clubes do futebol brasileiro, caso de São Paulo, Atlético Mineiro, ambas de primeiro momento logo rechaçadas pelos clubes, mas com o Vasco a situação foi um pouquinho diferente, caminhou
por uma facilidade maior, tá? E com relação ao tempo de contrato, 2 anos e meio até o final de 2027 é o contrato que Thiago Mendes terá com o nosso Cruz Maltino. Então, já está praticamente tudo certo, né? A única questão hoje que afasta um pouco o Thiago Mendes do Vasco, mas é uma questão boba que tende a ser, assim, superada, é hoje o fato da esposa do jogador estar tendo que ser convencida pelo próprio Thiago Mendes a morar no Rio de Janeiro. A cidade carioca, né? A cidade charmosa como é, mas que tem o seu caos, ela assusta um pouco. Principalmente jogadores como o Thiago Mendes que estão vivendo, né, em países da Europa. Recentemente, o Thiago veio do Catar. O Catar é um país super bom de se morar. Inclusive, eu tenho um amigo que joga futebol no Catar e ele tá apaixonado pelo país. Ele fala super bem do Catar e tem muito medo do Rio de Janeiro. Então, o Rio é uma cidade que traz medo a alguns atletas e essa situação hoje não está dificultando, mas é o que trava para a assinatura do contrato, mas tende, volto a repetir, a ser superado e logo em seguida a negociação ser concretizada. Thiago Mendes está muito empolgado em trabalhar com o técnico Fernando Diniz, né? É um treinador, lembrando, de seleção brasileira, que tem muita moral, os jogadores se falam e todos os atletas que já foram comandados pelo técnico Fernando Diniz elogiam e muito, sempre, né? Confirmam que o Fernando Diniz é o melhor treinador, no caso da carreira de muitos jogadores, então está animando o Thiago Mendes. A possibilidade de trabalhar ao lado também de Felipe Coutinho é um fator de animação e é claro, né, em breve Thiago Mendes será anunciado, praticamente tudo preparado, o anúncio todo preparado para o volante. E é importante lembrar, Admar Lopes foi uma figura essencial nas tratativas de Thiago Mendes com o nosso Vasco da Gama, né? Se o Thiago Mendes será anunciado pelo Vasco breve, pode colocar essa negociação como a primeira de Admar Lopes no nosso Cruz Maltino. Boa notícia, amigo vascaíno. Deixe aí, é claro, né, a sua opinião nos comentários. E para fechar com você este Acorda Vascão, trazer uma informação também dos nossos grandes amigos, parceiraços aí do canal Na Torcida Vascaínos, né? Porque a informação é que neste momento o Vasco da Gama sondou a situação do lateral direito Mike, do Palmeiras. O Mike, ele tem o seu contrato se encerrando agora, no final do ano, com o Clube Paulista, já pode assinar um pré-contrato, e até o momento não foi chamado para uma renovação de contrato, assim como o Mike. Outro lateral também que está no fim de contrato é o Marcos Rocha, lateral que toda janela de transferências tem o seu nome ligado, né, ao nosso Cruz Maltino. Então, diante dessa situação, né, o Mike é um jogador de qualidade, um atleta renomado, livre no mercado, que desperta o interesse não apenas do Vasco, como também de outros clubes. Lembrando que para a lateral direita o Vasco tem o Paulo Henrique e tem o Puma Rodrigues. Mas o Puma é um jogador que hoje tem por interesse sair do nosso Cruz Maltino, tá, amigo? O Puma Rodrigues, ele tem seu contrato também se encerrando com o Vasco agora, no final do ano. E o Puma, ele quer sair porque ele quer ter minutagem. O Rodrigues é um jogador que não está tendo oportunidade no nosso Cruz Maltino, é banco. Ele quer, né, ir para a Copa do Mundo do ano que vem nos Estados Unidos, entende que para ser convocado precisa jogar e pelo fato de não estar jogando no Vasco, ele quer ser negociado, né? É importante também lembrar que recentemente o Puma foi um jogador procurado pelo próprio Palmeiras. Então é bom ficar de olho nessa situação, porque o Mike foi procurado pelo Vasco, o Puma recentemente foi procurado pelo Palmeiras. Pode ser que ambas as diretorias, até pelo certo contato, pela certa amizade, bom relacionamento que tem, podem estar costurando algo relacionado, né, a uma troca entre laterais. Seria uma troca boa? Deixe a sua opinião nos comentários, mas é importante lembrar, não tem negociação nenhuma. Neste momento, a informação sobre Mike e também sobre Puma Rodrigues é apenas sondagens, interesses de ambas as partes, mas que não avançou para um negócio. Mas, saindo do Puma, o Vasco vai precisar repor essa posição. Por que não pensar no Mike, né? Mas seria apenas para a janela lá do final do ano. Show? Eu, Lucas, vou ficando por aqui, amigo. Este foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas, né, desta quinta-feira, cara. Essa semana tá passando bem rápida e eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. O que vamos? Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.